Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus, convidá-los a abrir a Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Roma, aos Romanos, capítulo de número 12 e o versículo de número 2. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 12 e o versículo de número 2. Enquanto os irmãos procuram a palavra do Senhor, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui. Nós estamos felizes porque estamos juntos para adorar e para bendizer o nome daquele que é o nosso Salvador, o nosso Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Agradecer a Deus pela mocidade de Trizela do Vale, pelo irmão Idenei, que bondosamente aceitou o convite para estar conosco. Deus continue abençoando no nome de Jesus. Nós estamos aqui para adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos num culto e a presença do Senhor Jesus, Ele está no nosso meio. A presença de Deus está no nosso meio. Eu creio que Jesus está nesse lugar. A sua palavra diz que Ele disse que onde estivesse 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali Ele estaria presente. Nós estamos reunidos, estamos fazendo uso da palavra de Deus, estamos cantando a Ele, e eu tenho certeza que o seu Espírito está no nosso meio. Ele quer falar conosco e Ele tem uma palavra para nossas vidas. Ontem na vigília nós orando, e esse foi um dos nossos pedidos, do pedido de todo mundo que estava lá: Senhor, se o Senhor quiser, batiza com o Espírito Santo. Se o Senhor quiser, pode curar. Se o Senhor quiser, pode transformar. A liberdade é do Espírito Santo de Deus. Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Os que encontraram o texto sagrado, digam amém. A versão que eu tenho em mãos diz o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Queridos irmãos, desde o século passado, o mundo tem se colocado, tem avançado, a tecnologia tem avançado, civilizações têm criado coisas que nós podemos ficar assombrados. Nós olhamos para tudo isso, pode causar um espanto pelo desenvolvimento que há. Os padrões, eles são mudados diariamente. Décadas se passam e aquilo que talvez nós pensamos que é certo em um determinado momento já é visto como correto. As leis costumam mudar, os governantes costumam mudar, o modo de pensar das pessoas costuma mudar. Levantam-se pensadores, morrem pensadores. Algumas pessoas vêm, diz alguma coisa, outro nasce 10 anos, 20 anos depois e desmente tudo aquilo que foi dito, e por aí vai. As coisas têm se tornado cada vez mais difícil para que haja um comportamento moral, para que um padrão moral seja estabelecido. E todas as vezes que nós olhamos para os fenômenos sociológicos, tudo que tem acontecido no mundo, nós vemos que há uma constante mudança, e todas as pessoas querendo saber mais do que as outras, as pessoas querendo dizer o que de fato é correto, o que de fato é certo. Todavia, quando nós olhamos para a palavra de Deus, um cuidado nós devemos tomar, que a palavra do Senhor, independentemente do ano, da década, do lugar, da sociedade, do contexto, ela sempre deve orientar as nossas vidas. Deixa eu deixar isso mais claro para que você possa entender. Não importa se você está no Brasil, se você está no Japão, se você está em um contexto social elevado ou se você está num contexto social inferior. A palavra de Deus, ela deve ser o teu guia para qualquer coisa que você for fazer.
Tudo que nós formos realizar deve ser pautado na palavra de Deus. Mas por que eu estou dizendo isso? Nós temos visto que o mundo tem tentado tirar da nossa mente aquilo que de fato é o correto. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, o cuidado de Deus para que as pessoas tivessem em seu coração a sua palavra era muito grande. Eu dou um exemplo para que você possa entender. Quando Moisés desce do Sinai com as tábuas da lei e vai falar para todo o povo a respeito da lei de Deus, Deus dá um conselho. Lá no livro de Deuteronômio, isso é ratificado, Charles, de uma maneira especial. O que ele diz? Olha, este livro, tu não só viverás esse livro, mas tu também ensinarás para o teu filho, o filho do teu filho e para toda a tua descendência, de sorte que tu tem que colocar, nem que tu escreva na testa, no braço, nas paredes da casa, na porta, em qualquer lugar, essa palavra, ela tem que fazer parte da tua vida. Deixa eu ser mais claro para que você possa entender. Não importa quem você é, não importa a formação que você tem, não importa de que família que você veio, não importa de onde você vem, para onde você vai ou o que você fez, essa palavra, ela tem poder para transformar a tua vida, ela tem poder para nortear a tua vida, ela tem poder para te guiar nesse mundo. E quando nós olhamos para isso, nós percebemos que essa é a vontade de Deus. Em todos os períodos da Bíblia, desde o Pentateuco, Deus está dizendo: a minha palavra é importante, a minha palavra deve ser vivida, a minha palavra deve ser praticada, a minha palavra deve ser pregada. E eu explico para que você possa entender. Este exemplo do livro de Deuteronômio é simplesmente um dos inúmeros exemplos que há na palavra de Deus. De sorte que, se eles transgredissem essa lei, Deus não se responsabilizaria por aquilo que ia acontecer com eles. Quando o povo se afasta de Deus, a palavra vem e une o povo novamente com Deus, porque a palavra é de Deus, a palavra tem esse poder. Quando nós olhamos, por exemplo, para os livros históricos, nós vemos que após o povo voltar do cativeiro, o povo estava disperso, o povo já tinha perdido, Wesley, noção daquilo que era a vontade de Deus, e eles estavam sedentos pela palavra. A palavra do Senhor diz, no capítulo 8 do livro de Neemias, que eles chamam Neemias, e eles dizem, Rafael, que querem ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus. O texto sagrado diz que Neemias, que Esdras convoca os sacerdotes que estavam ali e começa a ler o livro da lei diante do povo. Colocou um púlpito e o texto sagrado ainda faz questão de dizer que era específico para aquela ocasião. Colocaram um púlpito, ele pega o livro da lei e começa a ler o livro da lei. Ele não pregou. Ele não simplesmente explicou, ele estava apenas lendo o livro da lei. E enquanto ele lia, Deus operava no coração do povo. Aquele que estava em pecado, irmão Isaac, começava a chorar dizendo: eu tenho que correr para os pés do meu Senhor, eu tenho que voltar para o meu Senhor. E o texto sagrado diz que desde homem, mulheres, crianças, e faz menção ainda, e todos quanto poderiam entender, estavam atentamente ouvindo a leitura do livro da lei. Passou-se a manhã inteira, Esdras lendo o livro da lei, e ninguém redou o pé dali. Quando chega no final do dia, aquelas pessoas estão chorando. Aquelas pessoas estão quebrantadas, aquelas pessoas estão sedentas, elas estão com o coração cheio de alegria e ao mesmo tempo se sentindo as piores pessoas do mundo. Eles estavam quebrantados, não porque assistiram um jogo de futebol,
não porque ouviram uma declaração de amor, não porque eles ouviram palavras bonitas vindas do seu esposo ou da sua esposa, mas eles estavam assim porque eles ouviram a voz do próprio Deus falando pela sua palavra. E quando eles terminam, eles estavam chorando. Esdras chama o povo e diz: olha, não precisam vocês chorar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Esta palavra é a palavra que dá vida. E por que, irmão Giniel, que o Senhor está falando isso? Para que nós possamos compreender o contexto em que o apóstolo Paulo estava escrevendo. Desde o capítulo de número 1, ele está fazendo essas menções. O versículo de número 18, ele diz: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. O apóstolo Paulo estava escrevendo àqueles irmãos e dizendo: o evangelho, a palavra, não faz distinção de pessoas, não faz distinção de condição financeira, de raça, de tribo e nação. Não, a palavra, ela pode alcançar todas as pessoas, ela pode salvar todas as pessoas, os mais miseráveis de todos os homens. A palavra alcança, a palavra salva, a palavra transforma, porque é a palavra de Deus. E há um problema, e eu não diria um problema, mas eu digo que há uma circunstância que motiva isso. Todos nós que estamos aqui, principalmente aqueles que passaram por uma experiência no mundo e já viveram uma vida longe dos padrões divinos, longe daquilo que é a palavra de Deus, eles tiveram as suas vontades, eles viveram como eles quiseram, eles tiveram aventuras e viveram a vida como achavam que deveriam viver. Mas chegou um momento em que eles ouviram a palavra de Deus. Chegou um momento em que eles descobriram que o jeito certo de andar não era assim, mas era como a palavra de Deus diz que tem que ser. Eles chegaram em um momento em que eles olharam para as suas vidas e disseram: não, tem algo errado comigo, eu preciso me consertar, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. E eles não foram atrás do homem mais sábio deste mundo, dessa terra, que eles julgam ser. Eles não foram atrás dos teóricos desse mundo, não. Eles ouviram falar de um homem simples chamado Jesus Cristo de Nazaré. E esse homem, ele é tão poderoso e ele é tão perfeito que ele é capaz de reunir pessoas assim na igreja para adorar e para glorificar o seu bendito nome. Este homem nos fez perceber que agora o mundo não faz parte mais da nossa vida. Aí o apóstolo Paulo agora ratifica isso para nós dizendo: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A palavra transformar traz um sentido de tornar parecido com isto por certa influência. Quando o texto sagrado diz: não vos conformeis com este mundo, eu gosto muito da versão que diz assim: não vos amolde ao sistema desse mundo. O mundo, a palavra de Deus diz que jaz no maligno. O mundo aqui está se referindo ao sistema. E isso explica porque eu comecei dizendo que desde a antiguidade as civilizações têm tentado colocar na nossa mente que como nós devemos viver é como o mundo está vivendo. Ou seja, sabe aquele ditado: dance conforme a música? É isso que o mundo quer que nós façamos, que nós vivamos e sejamos levados por este mundo do jeito que eles quiserem. Mas isso não funciona com a palavra de Deus. No dia que quiseram mudar a palavra de Deus, Deus levantou um homem chamado Martinho Lutero e diz: o justo viverá pela fé e pela bendita palavra de Deus. O mundo está indo por essa direção e a igreja de Deus está caminhando a passos largos para o céu, porque é a igreja do Senhor. Só que o problema tem chegado na nossa casa, tem chegado na tua casa, tem chegado no vocal, tem chegado na tua
pessoas têm olhado para o mundo e disse tudo bem. Eles buscam uma igreja, Charles, que é confortável para eles. Eles buscam um lugar em que eles se sentem confortáveis, não porque há conflitos sociais onde eles estão congregando, mas há um anelo por as coisas do mundo, e se eles encontrarem em tal lugar, eles vão. Deixa eu ser ousado em dizer algo e eu me responsabilizo 100% pelo que eu vou falar. Quando a palavra de Deus diz não se adeque ao padrão desse mundo, não significa dizer que o padrão desse mundo está só lá fora. O padrão deste mundo está dentro de muitas igrejas. O padrão desse mundo tem sido vivido dentro de muitas denominações. O padrão desse mundo tem vivido dentro de muitas, eu não vou nem chamar de igreja, eu vou chamar de organização religiosa. Porque a igreja é aquela que foi lavada pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Esta é a igreja de Deus. Eu quero clamar para você nessa noite, jovem: não se adeque ao padrão deste mundo. Ah não, pastor, eu estou congregando na minha igreja e eu acho que estão pegando muito no meu pé. Eu acho que está exigindo demais. Eu acho que é uma santidade demasiada, que não precisa disso para ir para o céu. Precisa sim e precisa mais. Nós estamos acostumados a se moldar, a dançar conforme a música, e quando a palavra de Deus nos confronta, nós queremos sair de onde está a palavra de Deus. É simples. Charles Haddon Spurgeon já dizia: ou a palavra te afastará do pecado, ou o pecado vai te afastar da palavra. O padrão desse mundo está entrando na cabeça dos jovens e está fazendo ele ver o pastor dele como inimigo, está fazendo ele ver o líder de mocidade como inimigo, a própria família que quer ver o bem como inimigo. Padrão do mundo. Padrão do mundo. O mundo a igreja está dizendo: olha, o casamento é entre homem e mulher. O mundo está dizendo: não, o que importa é você estar bem. O que importa é você se sentir confortável. Irmão, o padrão do mundo, ele tem pegado algumas pessoas, e há uma linguagem sociológica que eu gosto muito, que diz que há uma hegemonia. E é uma hegemonia aparentemente espiritual sobre a vida dessas pessoas, e elas acabam saindo daquilo que é o padrão bíblico. Paulo está gritando: não vos conformeis com este mundo. Sabe aquelas pessoas que são perfeccionistas? Tipo assim o pastor Eliel, que ele vai fazer uma coisa, ele faz assim, ó. Aí enquanto não estiver bem direitinho, não tá bom, não se conforma. Não, tem que ficar desse jeito aqui. Não, tem que ficar reto, tem que ficar assim. Rapaz, eu não vou me conformar até eu arrumar aquilo dali. Eu vou estar inconformado enquanto ele estiver torto. Olhe para a tua vida, olhe para a tua casa, olha para dentro do teu coração e diz: enquanto ele não tiver parecido com Jesus, eu não vou me conformar. Eu só vou me conformar quando ele tiver parecido com Cristo. Quando as pessoas olhar para mim e dizer: eu vejo um pequeno Cristo, eu vejo alguém parecido com Jesus. Não vos conformeis com este mundo. Rapaz, eu acho que o lugar que eu deveria estar era lá. Faça a seguinte pergunta: o lugar que você está pregando Cristo como deve ser pregado? Como você está vivendo deveria ser o modo que Cristo viveria se ele estivesse aqui? O apóstolo Paulo está dizendo: não se conforme com este mundo. Aí ele diz: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Deixa eu deixar isso mais claro para você. A ideia de renovação de entendimento, trocando de mente aqui no texto sagrado, metanoia, dá a ideia de alguém que teve uma mente formada. Tinha pensamentos formados. Ele tinha um modo de pensar, ele agia de uma maneira, ele vivia de uma maneira.
ele tinha princípios que, segundo ele, eram importantes, eram corretos, eram ortodoxos. Mas chegou um momento em que ele desacreditou daquilo tudo, em que ele começou a rever as suas próprias crenças, o seu próprio modo de viver, o seu próprio arcabouço moral. Ele pegou e começou a ver: eu preciso ver se está correto. E isso aconteceu com cada um de nós. Nós tínhamos uma mente que estava longe de Jesus Cristo de Nazaré. E quando Jesus Cristo entrou na nossa vida, a mudança não foi uma mudança simples, foi uma mudança radical. Cristo pegou e disse assim: eu vou tirar ele da cachaça e eu não vou nem deixar ele perto. Eu vou tirar da cachaça e vou colocar para sentar no meio dos príncipes, para mostrar que a mudança daqueles que conhecem Jesus, ela é radical. Deixa eu ser mais claro para que você possa entender. Quando nós estávamos longe de Cristo, quando nós não tínhamos a mente de Jesus, o mundo estava dizendo: vamos tomar uma, vamos fazer aquilo, vamos para a noitada, vamos fazer isso, fazer e acontecer. E nós íamos, realizávamos, sentia desejo e ainda fabava. Mas um dia nós encontramos Jesus Cristo de Nazaré. Aí talvez alguém que nos viu depois disse: vamos embora fazer. Disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não penso mais, Cristo pensa por mim. A minha vida não é minha, ela é de Jesus. Aleluia! A vida não pertence mais a nós, ela pertence a Jesus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Jovem, deixa eu te dizer algo. Todas as vezes que nós abrimos nosso aparelho celular, numa rede social, muitas pessoas, quando fazem isso, por melhor dizer, acabam tendo algum tipo de conflito. E eu te explico por quê, para nós caminharmos para o final. Ele tem algum tipo de conflito. Por quê? Porque o mundo, ele tem uma maneira de viver. E eu gosto sempre de dar o exemplo da maquiagem. O mundo é maquiado. E eu não estou falando isso para demonizar aqui a maquiagem, não. Estou dando uma ilustração. Eu gosto de usar porque geralmente a maquiagem, ela é usada para cobrir algo. A ideia de maquiar, e na maioria das vezes para cobrir um defeito, maquiar a realidade. Ou seja, o mundo tem maquiado, tem pintado algo muito bonito para aqueles que estão dentro da igreja, para mostrar que é melhor, mas não é. O mundo tem mostrado isso, e eu estou dizendo que é um conflito. Por quê? Porque todas as vezes que alguém olha para esse mundo maquiado, ele pode pensar: a minha vida está errada, está acontecendo alguma coisa aqui, mãe Denei, que é errado. Por quê? Aí entra logo a síndrome de Asaf nele. Asaf no Salmo 73 olha e diz assim: rapaz, eu vi que Deus é bom para com Israel, mas para mim, os meus pés quase vacilaram. Eu estou olhando para todo mundo e estou vendo que aqueles que são maldizentes, aqueles que falam mal da tua lei, Senhor, eles estão prosperando, eles estão ficando gordos, eles estão enriquecendo. Parece que a vida deles não tem problema. Olha os conflitos que é dado quando nós olhamos para o capim do vizinho e olhando para o mundo maquiado. Asaf tem esse tanto de conflito, e do versículo 1 até o versículo 16 do Salmo 73, é só esses conflitos que talvez eu e você tenha hoje. Só que Asaf fecha os olhos e diz assim: eu tentei compreender isso, mas era coisa demais para a minha cabeça. Aí chega o versículo de número 17, a mudança de mente, irmão Benedito. Aí Asaf diz: até que eu entrei no santuário de Deus. Até que eu entrei no santuário de Deus.
Você quer ver a maquiagem do mundo cair? Você quer ver essa maquiagem horrível do mundo cair? É só entrar no santuário de Deus. Deus irá mostrar qual é a sua perfeita e agradável vontade. Você quer ver as coisas mudar? Você quer ver as coisas prosperar? Vocês querem ver as coisas começarem a dar certo? Entrem no santuário de Deus e o mundo sairá. O mundo não fará mais sentido. Asaf disse: meu Deus do céu, eu estava parecendo um animal irracional, mas agora eu te conheço, Entra no santuário de Deus, não se conforme com esse mundo. Quando nós fazemos isso, aí Paulo diz que nós agora vamos passar a conhecer qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Jó, ele precisou de um processo para conhecer Deus de fato, Bruno. Jó precisou viver algo e ir até o seu limite para ele de fato conhecer a vontade de Deus. Ele disse assim: rapaz, Senhor, eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quando os nossos olhos, eles estão fixos no Senhor, quando os nossos ouvidos estão atentos para a voz de Deus, quando os nossos pés estão dispostos a andar rumo ao céu, quando as nossas mãos estão aptas para fazer a vontade de Deus, nós começamos a conhecer Deus, pastor Eliel, de uma maneira tão profunda, tão perfeita, que o mundo ele começa a não fazer mais sentido para a nossa vida. Nós estamos com a mente, nós estamos com os pés fixos aqui na terra, mas a nossa mente está como o Monte Hermon, ele está no céu. Aleluia. Fique de pé no nome do Senhor Jesus Cristo e faça uma oração comigo. Pegue na mão dessa pessoa que está do teu lado, desse jovem que está do teu lado, e compreenda uma coisa: a vontade de Deus, ela vai chegar para a tua vida. O momento de Deus vai chegar para a tua vida. Deixa eu te dizer algo. Esse mundo que as pessoas estão pintando aí para ti, essas coisas possivelmente bonitas aí para ti, elas não se comparam com a glória que há de ser revelada. O que Deus tem preparado para ti é muito maior. E o que é que Deus tem preparado, irmão Daniel? Deus tem preparado o céu. Ah não, a minha amiga lá do mundo já casou, não se preocupa não, que Deus está preparando o que é teu. Ah, mas o meu amigo lá do mundo já conseguiu um emprego, não se preocupe não, porque Deus tem algo preparado para ti. Ah, mas as coisas lá para o meu amigo que está longe, as coisas começaram a acontecer, não se preocupa não. Não se conforme com esse mundo. Tenha a sua mente renovada, e o Espírito de Deus vai cair sobre a tua vida. A glória de Deus cairá sobre ti. Eu posso sentir a presença do Deus Todo-Poderoso. Eu posso sentir a presença do Deus da promessa, do Deus que não falha. Eu quero saber, Senhor, batiza com o teu Espírito. Onde estão os jovens inconformados com este mundo? Onde estão aqueles que amam o Senhor, que não estão ligando se o mundo é brilhante, se o mundo está bonito? O que importa mais é a glória, é a glória, é a glória do Senhor dos Exércitos. Eu sinto a presença do Deus Todo-Poderoso. Eu sinto a presença do Deus verdadeiro. Eu sinto a presença do Senhor da glória. Ore comigo nessa oportunidade. Bendito Deus, Criador dos céus e da terra, Deus de Israel, Deus que tudo pode,
Senhor, nós estamos na tua presença. Oh, Senhor, tem misericórdia desta mocidade, tem misericórdia da juventude da igreja, meu Deus. Que este mundo maldito, que esse diabólico não prevaleça contra a tua igreja, meu Pai, aleluia. Mas que esses jovens sejam cheios da presença do teu Espírito, aleluia.